Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em disfagia com enfoque hospitalar, e o assunto da nossa aula de hoje é o ronco e a apneia. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato que nós estamos prontos para te atender. Bom, ronco e apneia geralmente vêm junto, mas são coisas distintas, então é importante que a gente diferencie o que é somente o ronco e o que é a apneia. O ronco, ele é bastante comum na população em geral, e ele é um som proveniente da vibração do palato e dos tecidos moles adjacentes à faringe. Então, aquela vibração do tecido que vai provocar, vai promover esse barulho. Assim como a nossa voz é a vibração da prega vocal que a gente tem na laringe, o ronco vai ser uma vibração também, o som ele é vibração, então vai ser uma vibração do palato mole, que seria a úvula, né, onde a gente tem aquele sininho lá no fundo da garganta, e dos tecidos moles adjacentes à faringe. A faringe seria a nossa garganta. Lá no fundo, a nossa faringe também é muscular. Então, quando tem a vibração dessa musculatura, faz o som e aí acontece o ronco. O ronco, ele pode acontecer somente o som, vibrou e fez o som, mas ele pode vir seguido da apneia. Então, tem o ronco e em seguida vem a apneia. O ronco pode também vir sozinho, não necessariamente os dois juntos, mas é bastante comum que venham associados. Já a apneia obstrutiva do sono, que nós falamos, ela é a interrupção completa do fluxo aéreo na presença de esforço respiratório. Então, como a gente pode ver aqui na imagem, tem uma... Não, estava tentando fazer o mouse. O mouse para poder mostrar, mas aí o mouse não apareceu. Então, como tem aqui na imagem, a gente tem a língua que cai para a garganta e quando a língua encosta na garganta, lá na faringe, ela obstrui, ela faz uma interrupção da passagem de ar. Nesse momento acontece a apneia. Então, quando a gente tem o ronco, é a vibração daquela musculatura. Depois que essa musculatura parou de vibrar e fez o som, ela obstrui, ela vai fechar a nossa garganta e aí dificulta a passagem do ar. Aí é a hora que a pessoa para de respirar. Então, geralmente, como que vai acontecer? Vem a passagem de ar pelo nariz, chega até a garganta, vibrou porque a língua está caída, ela está um pouquinho mais para trás. Vibrou, fez o som, em seguida vem um período de silêncio, que é a hora que a pessoa faz a apneia. E essa apneia, ela pode durar poucos segundos e pode durar um tempo maior, até chegando a 1 minuto. Se chegar a muito tempo, é grave, pode ocorrer piora de doenças cardiovasculares, né? Tem um risco aumentado para doenças cardiovasculares. E, além disso, pode ter o perigo de fazer uma apneia muito grande e levar a pessoa a óbito. Então, em casos muito graves de uma apneia obstrutiva, pode acontecer o óbito da pessoa. Então, é uma condição, a apneia, que dificulta bastante, né, a vida da pessoa que tem,
Porque a pessoa vai ficar com excesso de sono durante o dia, é um sono que não vai ter qualidade. Quando a pessoa começa a dormir, vem a apneia, ela para de respirar, o corpo responde aquilo ali, e aí a pessoa tem um micro despertar durante a noite. E esses micro despertares comprometem a qualidade, não deixa que a pessoa entre no sono profundo, que é o famoso sono REM, né? Então fica num sono mais superficial, a pessoa fica com excesso de sono diurno. Compromete também as atividades de vida diária delas, compromete funções cognitivas. Então, a pessoa tem nível de atenção reduzido, uma memória de curto prazo, uma memória de trabalho também tende a ser reduzida. Por quê? Porque esse sono não é um sono reparador. E a gente precisa desse sono para recompor, né, todo o nosso corpo e realmente descansar. Tem aumento também do risco de doenças cardiovasculares, porque tem um aumento do esforço respiratório. Então, a gente tem ali um risco para doenças cardiovasculares associado às doenças do sono. A gente tem essa piora também. Ah, tá. Ok. Isso. Assim? Tá bom, obrigada. Então, quando a gente vê nessa imagem, nós temos aqui a língua. Ai, o mouse não funciona. Nós temos aqui a língua com o palato mole ali ao lado e a úvula lá no fundo. Mas nessa primeira imagem que está normal, nessa imagenzinha de cá, a gente vê que o fluxo aéreo, que está em azul, o fluxo aéreo ele consegue passar. A gente deita, o corpo naturalmente tem um relaxamento muscular. Essa língua, quando ela tem, ou o palato também, quando eles têm um tônus muscular adequado, eles conseguem se manter um pouco no lugar, eles vão ter um pouquinho de queda, mas não vai comprometer a qualidade do sono. O ar ainda consegue passar. Já quando eu tenho a apneia, na imagem ao lado, a gente vê que a língua caiu, o palato também caiu, tá todo mundo encostando na garganta, que é a nossa faringe. Então, quando encostou lá na faringe, nós temos um fluxo de ar bloqueado. E aí, nesse momento, em primeiro momento, vai ter o ronco, vibrou aquilo ali porque passou o ar, o vácuo do ar vai dar essa vibração, vibrou o ar, tem o ronco, em seguida, interrompe o fluxo de ar e nós temos a apneia. Então, esse ciclo ele vai se repetindo ao longo de toda a noite, ao longo de todo o sono dessa pessoa. Então, tem uma respiração num momento normal, quando a pessoa acaba de deitar, tem uma respiração normal, aí vem uma respiração parcialmente obstruída, que causa um ronco forte, e depois vem a respiração obstruída, que tampa a passagem de ar, obstrui essa passagem de ar. Com essa obstrução, vai fazendo esse ciclo, respiração normal, respiração parcialmente obstruída, respiração totalmente obstruída. Tudo isso vai acontecendo e esse ciclo se repete, se repete, se repete. Então, quando a gente pensa no ronco e na apneia obstrutiva do sono, é algo crônico, é algo progressivo e é incapacitante. Ao longo do tempo, essa pessoa vai ficando debilitada. Essa falta de sono, esse sono ruim, esse não descansar compromete e pode agravar os quadros previamente que essa pessoa apresenta. Então, a gente vem aqui no ciclo que nós já comentamos. Vem a respiração com roncos, depois faz a apneia obstrutiva do sono, uma hipoxemia. Por que tem o risco, né, de uma pessoa que tem uma apneia que pode ser grave? Porque vem a hipoxemia. Essa hipoxemia é uma baixa de oxigenação do sangue. Essa baixa oxigenação do sangue pode fazer aquele comprometimento, né, de doenças cardiovasculares, tem um risco aumentado para isso, e uma hipoxemia pode ser grave, levando até ao óbito. Então, depois que vem essa hipoxemia, deu uma baixa na oxigenação, o corpo tenta responder, faz um esforço respiratório. Esse esforço desse esforço vem o despertar com desobstrução das vias aéreas, a pessoa tem um micro despertar, essa musculatura volta um pouquinho. Com essa musculatura voltou, a pessoa adormece novamente. Muitas vezes
A pessoa que tem o ronco e a apneia, ela não percebe que ela acorda o tempo todo. Então, mais para frente, nós vamos ver quais são os critérios de avaliação, né, para o ronco e apneia. Mas no exame de polissonografia, a gente vê bastante isso. A gente vê muitos microdespertares dessa pessoa e muitas vezes a pessoa não percebe. Ela diz, não, eu dormi a noite inteira, eu não acordei nenhuma vez. Mas é um microdespertar. A pessoa acorda só para fazer essa desobstrução, ter uma passagem de ar novamente e aí repete o ciclo. Então, sempre fica nesse ciclo vicioso a noite toda, ou até mesmo durante as sonecas do dia, né? Porque como é uma pessoa que fica bastante sonolenta, ela tende a tirar sonecas ao longo do seu dia. Então, o que a gente tem de sinal e sintoma com relação ao ronco e a apneia obstrutiva? Tem o ronco alto associado a períodos de silêncio, como nós comentamos anteriormente. Tem movimentação noturna, são pacientes que tendem a ter um sono bastante agitado, não é aquela pessoa que, em geral, deita e acorda da mesma forma que foi dormir. Pode desencadear ou piorar episódios de sonambulismo. Pode acontecer cefaleia matinal também, porque tem um estresse ali da musculatura, a falta de sono acarreta também numa cefaleia, né, na dor de cabeça. O cansaço excessivo ao longo do dia, que com o tempo pode piorar a dificuldade das atividades do dia a dia. Sensação de sufocamento ao despertar. Tem gente que tem um episódio de apneia tão longo que às vezes acorda, nossa, eu acordei porque eu estava com falta de ar. Ah, eu estava dormindo, eu sonhei que estava com falta de ar e acordei com falta de ar. Às vezes é só o despertar da apneia mesmo. Pode comprometer atividade sexual, porque também não tem o risco aumentado de doenças cardiovasculares e piora esse desempenho, além do cansaço. Irritabilidade, pela falta de dormir, né, pelo sono. E depressão e ansiedade. Pode tanto desencadear como pode piorar o quadro de depressão e ansiedade, justamente por não ter essa estabilidade de um descanso. O ronco e a apneia tem uma alta prevalência, tá? Em um estudo feito em São Paulo, foi detectado que 32,9% da população sofria, né, com o ronco e a apneia, e tem maior prevalência em homens. Geralmente, homens costumam ter mais episódios do que as mulheres. Algumas causas, né, do ronco e da apneia: pouco espaço intraoral. Então, às vezes, quando a gente faz uma avaliação intraoral do paciente, a gente vê que a musculatura está muito baixa, ou então tem uma estrutura óssea que está diferente, a língua está mal posicionada, tem ali uma diferença no espaço dentro da boca dessa pessoa, e isso compromete bastante, né? Às vezes uma adenoide hipertrofiada, uma amígdala hipertrofiada também, né? A adenoide no nariz e a amígdala na garganta. Às vezes essas estruturas hipertrofiadas podem piorar o quadro de ronco e apneia, pode causar também. Flacidez da musculatura, né, com o envelhecimento e com o desuso dessa musculatura também. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa obstrução de via aérea superior, a gente vai ter uma musculatura intraoral mais flácida. Ela não tem uso ali porque eu não estou respirando pelo nariz, eu estou respirando pela boca. Então, a minha musculatura tende a ficar uma musculatura mais fraca. A gente precisa de uma rigidez natural do músculo, que nós chamamos de tônus muscular. Se a gente não tem o espaço correto e o uso correto dessa musculatura, o que vai acontecer? A gente tem uma flacidez. Então, fica uma língua hipotônica, fica um palato hipotônico, uma faringe hipotônica também. E ao longo do tempo, com o envelhecimento, é natural que essa musculatura perca força também. Então, a gente vai trabalhando para promover a melhor qualidade dessa musculatura, o melhor desempenho dela, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Como é feito o diagnóstico? Em geral, as pessoas que convivem com uma pessoa que ronca já fazem um diagnóstico porque atrapalha toda a dinâmica.
né? Não é só o paciente em si, a pessoa que sofre com ronquiapneia, que sofre. Quem convive com essa pessoa, se é uma pessoa que convive, mora junto com outras pessoas, quem está ao redor acaba sofrendo também. Porque é um barulho alto, é um barulho que irrita, é um barulho que, além de não deixar a própria pessoa dormir, porque tem ali todo o desgaste que nós já vimos, as pessoas que convivem com ele também têm o sono prejudicado. Porque acorda várias vezes devido ao barulho. Aí descobre que tem a apneia, já fica preocupado de, nossa, será que está ficando muito tempo sem respirar? De quanto tempo está sendo essa apneia? Às vezes quem convive fica nessa preocupação e acaba prejudicando toda a dinâmica daquela rede que está ali. Então, fazer uma boa anamnese, investigar todo o histórico da pessoa, fazer o exame físico também, principalmente no exame físico intraoral, né, extra e intraoral, o raio-x de crânio, para a gente tirar uma dúvida se tem estrutura óssea envolvida ou se é somente a estrutura muscular, estrutura mole, né? E um exame padrão ouro é a polissonografia. Por quê? É um exame que, dependendo, pode ser feito em casa. Então, coloca-se uma aparelhagem, o paciente vai para casa, dorme e no outro dia retorna à clínica para tirar. Mas existem também, e é preferencial, que esse exame seja feito em clínica. Então, a pessoa dorme numa clínica que vai ter um profissional ali para observar. Nesse exame, vai medir a quantidade de oxigenação do sangue, quando ocorre o momento da apneia, quantas apneias são, quantos microdespertares essa pessoa tem, como está essa dinâmica do sono, né? E o que precisa ser feito para poder desobstruir. Se é uma obstrução, o que pode ser feito para desobstruir essa via aérea? Então, a polissonografia, em geral, tende a ser o exame padrão ouro para o diagnóstico do ronco e da apneia. E por que a gente sempre fala apneia obstrutiva do sono? Porque nós temos uma outra apneia, que é a apneia da deglutição, né? Na hora que a gente vai engolir, a gente também prende a respiração para o alimento não ir para o pulmão, então a gente tende a diferenciar. E quais são os tratamentos existentes para o ronco e a apneia? Então, a gente pode fazer uma uvulopalatofaringoplastia. Nós vamos ver como é feita, né, essa cirurgia, esse procedimento. Uso de ventilação com pressão positiva. Em geral, o CPAP. O CPAP é o padrão ouro também. Né? Assim como a gente tem a polissonografia para ser um padrão ouro do diagnóstico, a gente tem o CPAP como um padrão ouro do tratamento. Auxilia muito esse paciente, porque manda uma pressão positiva lá para o pulmão e consegue compensar ali essa obstrução da via aérea. A depender da causa, a cirurgia ortognática e dispositivos intraorais, aí a gente pede um auxílio ali da equipe de odontologia, né? E a terapia fonoaudiológica também contribui bastante para esses casos de ronquiapneia, principalmente os de origem muscular. Então, quais são os critérios, a princípio, para o paciente fazer a uvulopalatofaringoplastia? Tem que ter uma escala Mallampati modificado, com o tamanho das tonsilas palatinas, né, que são as amígdalas, e índice de massa corporal. Então, tem que ter o Mallampati modificado. Então, a gente tem a classificação de 1 a 5. Geralmente, a partir de 3, 4, a medicina considera, né, como um paciente a critério para esse procedimento. Então, quando a gente vê a escala, a gente vê ali que a base da língua, ela tá maior, ela tá quase encostando lá na úvula. Ou então, a úvula, ela tá muito baixinha. Então, esse espaço entre a base da língua e a úvula fica muito pequeno, muito reduzido. Então, uma escala Mallampati alta é um critério. O tamanho das tonsilas palatinas, né, que são as amígdalas. Se tiver uma amígdala muito inchada, com o Mallampati alterado, e a gente vê o índice de massa corporal desse paciente também. O IMC são os 3 principais critérios para esse paciente passar pelo procedimento.
Então, classes 3 e 4 do Malampate tem uma relação desfavorável entre o palato mole, a língua e a orofaringe, e as tonsilas palatinas, que são as amígdalas, também no nível 3 e 4. Esses são os pacientes para o critério. Vai fazer a retirada dessas estruturas e a gente tem um aumento do espaço intraoral. O CPAP e o BIPAP, qual que é a diferença? No CPAP, eu tenho um fluxo de ar contínuo, né? Então, a gente vê na pessoa usando uma máscara aqui no nariz. E, geralmente, essa máscara no nariz é igual para os dois aparelhos. O que diferencia é o modo como o aparelho funciona. Então, no CPAP, o fluxo de ar ele é contínuo, em geral, de 40 a 60 litros por minuto de oxigênio. Essa pressão positiva força a musculatura e abre um espaço. Então, essa força desobstrui um pouco essa via aérea superior e faz o ar passar, joga ar lá para a pessoa e ela consegue respirar melhor. Já o BIPAP, ele tem um ajuste pressórico independente. Então, ele vai analisar qual é a pressão que esse paciente faz na hora de dormir, e aí vai ter uma pressão para inspiração e uma pressão para expiração. Ana, qual que é o melhor aparelho? Qual que a gente precisa procurar? Qual que precisa usar? Aí a gente analisa em conjunto com o médico para ver qual a melhor opção para esse paciente, a depender da causa daquele ronco e da apneia. Não existe um melhor ou um pior, existe o mais adequado para aquele caso. Então, os dois podem funcionar a depender de como esse paciente funciona. A cirurgia ortognática, principalmente pacientes retrognatas que têm o queixo menor, né, que o adequado, ou então como no caso dessa imagem tem uma estrutura óssea mais avantajada, a gente vê que não é um classe 2, então o dente de cima e o dente de baixo, eles estão bem encaixadinhos aqui, não tá para trás, mas a gente vê que a mandíbula aqui atrás desse paciente, esse ângulo aqui da mandíbula, ele tá maior que o normal, então tá obstruindo aquela passagem, percebe ali naquele pontinho vermelho que tá bem juntinho, dificulta a passagem desse ar. Depois de uma cirurgia ortognática, mexeu na estrutura óssea, quem faz a cirurgia é o cirurgião bucomaxilofacial, readequou aquela estrutura óssea, olha o espaço que ganhou naquelas duas setinhas azuis ali. Às vezes a cirurgia ortognática ela se faz necessária para esse paciente. Quando ele passa por uma cirurgia ortognática, o que vai acontecer? Vai precisar de fono, vai precisar de fisioterapia e de fono, né? Então, num pós-operatório imediato, a fisioterapia vai cuidar bastante da musculatura mais isolada, vai auxiliar na diminuição do inchaço, vai começar os primeiros movimentos ali daquela articulação, que é uma cirurgia em geral muito grande, muito invasiva. Posteriormente, para adequar a estrutura muscular e as funções, aí as funções já precisam ser com o fonoaudiólogo. Então, tem um espaço ali para cada um. O fisioterapeuta faz o pós-operatório imediato e vai ganhando ali as amplitudes com a abertura de boca. Quando chega a parte da função, a mastigação correta, a deglutição correta, a nova forma de falar, porque vai alterar a estrutura muscular também, tudo isso, quem vai fazer é o fonoaudiólogo. Então, precisa do trabalho dos dois no pós-operatório de uma cirurgia ortognática. A odontologia também contribui conosco nesse tratamento com os dispositivos intraorais. Então, geralmente, quando o paciente tem um ronco primário, uma apneia leve, até moderada também pode ser, casos de grave a severo, a depender pode ser que a odontologia auxilie com esses dispositivos, mas não é muito comum. Nos casos mais graves, aí geralmente se opta ou pelo procedimento ou pelo uso do equipamento do CPAP e BIPAP, né? Mas quando o paciente não consegue tolerar esse CPAP e BIPAP, a gente tenta o dispositivo intraoral ou quando o paciente não tem condição de fazer um procedimento. Aí a gente vem com os dispositivos intraorais. E para que eles vão servir? Eles vão prevenir o colapso entre os tecidos da orofaringe
e da base da língua. Então, a gente viu naquela imagem que a cabeça estava deitada, ali atrás, a gente viu que tem essa diminuição do espaço ali entre a língua e a faringe, nessa segunda imagem de cá. Então, o que vai acontecer? Esse dispositivo vai evitar esse colapso. Ele vai dar algum jeito, ele vai auxiliar de alguma forma que essa segunda imagem que está acontecendo na apneia, para evitar que essa imagem não aconteça. Então, quais são esses dispositivos intraorais que a odontologia tem para nós? Nós temos os retentores de língua, são esse primeiro dispositivo ali da foto. Então, ele vai colocar a língua, o paciente coloca a língua lá dentro, fica extraoral, né? Fica de fora da boca, e esse dispositivo, ele, de certa forma, puxa a língua, então previne a glossoptose, que a gente chama, a queda da base da língua. Esse dispositivo, ele vai auxiliar a essa língua ficar mais para cima e desobstrui se a causa for somente a língua. Nós temos também os elevadores do palato mole. Então, molda-se, né, o aparelho de acordo com o palato duro, né, o nosso céu da boca, e fica aquela pazinha ali atrás que vai levantar essa úvula, aquele sininho que nós temos no fundo da garganta. Então, é um outro dispositivo que nos ajuda muito na hora do paciente dormir. E nós temos também os reposicionadores de mandíbula, que às vezes a pessoa, na hora de dormir, pelo relaxamento da musculatura, às vezes ela tem até uma mordida legal, tem uma classe de angle também, né, que a gente classifica, tem uma relação entre maxila e mandíbula até bacana. Mas na hora de dormir, pela flacidez do músculo, essa mandíbula pode deslocar um pouquinho, e aí esse reposicionador de mandíbula traz ele um pouco para frente, e aí a pessoa consegue desobstruir essa passagem de som, essa passagem de ar também. E a terapia fonoaudiológica, ela também auxilia muito. Então, a gente percebe que o tratamento para o ronco e apneia, ele é multidisciplinar, né? Então, a gente precisa da avaliação do médico para ele interpretar a polissonografia para a gente, para ver como que está esse exame, para ver se tem indicação do CPAP ou do PAP, quem vai fazer essa indicação é o médico. Quem faz a adaptação, em geral, é o médico junto com a fisioterapia, né, para saber quantos litros de oxigênio, como que vai funcionar para o paciente. Os dois fazem essa avaliação juntos. A gente precisa do dentista em alguns casos e a gente também precisa da terapia fonoaudiológica. Então, a terapia da fono, ela vai focar bastante na musculatura de cabeça e pescoço. Por quê? Se a gente entende que tem uma obstrução de ar ali, tem alguma coisa que está impedindo esse ar de passar, esse é um paciente grande candidato à síndrome do respirador oral. Então, a gente avalia a musculatura desse paciente e a gente precisa também saber indicar. Nossa, tem uma adenoide ou uma amígdala que estão hipertróficas? É isso que está fazendo essa obstrução da passagem de som? A gente pede a avaliação do otorrino, o otorrino vai fazer o tratamento, seja medicamentoso ou cirúrgico, ele vai decidir, e aí esse paciente volta para nós com uma musculatura já pronta para ser trabalhada. Por quê? Se eu só desobstruo o que está impedindo aquele ar de passar, não necessariamente a pessoa para de roncar automaticamente. Às vezes diminui bastante, às vezes pode até o outro não escutar que está roncando ou não ver que faz mais apneia, mas a musculatura ela não volta sozinha 100% para o lugar. Precisa da gente ajustar esse padrão ali de musculatura. Por quê? É um paciente que vai tender a ter uma musculatura mais derretida, digamos assim, porque a musculatura está flácida, né? Então, é um paciente que tende a ficar com a boca entreaberta ou aberta a maior parte do tempo, porque respira pela boca. A língua pode ficar até protrusa, né? Ficar para fora, ficar dessa forma mesmo. Ou então até fica dentro da boca, mas ela fica numa postura baixa. E o ideal é que a nossa língua preencha todo o palato duro, preencha todo o céu da boca. Então, se a língua não está ficando no céu da boca quando a gente está em repouso, está na postura errada. Então, vai fortalecer essa língua também, até para que
essa língua com tônus correto, na hora do relaxamento do sono, ela não cair e não provocar novamente o ronco. Então, a gente volta essa língua para o lugar. Mas eu preciso que o otorrino avalie para mim as condições dessas estruturas, né? Se tem uma adenoide ou amígdala que vai impedir, se o tratamento vai ser com remédio ou com cirurgia, né? E também o dentista vai avaliar para mim a estrutura óssea, né? Ele precisa me dizer, Ana, eu preciso mexer nessa estrutura óssea. Não, eu não preciso mexer nessa estrutura óssea. Pode trabalhar que tá tranquilo, o problema é só muscular. Todo mundo precisa conversar. E aí, o que a gente vai preconizar com esse paciente roncador, né? A gente começa de fora para dentro. Então, a gente pensar nessas estruturas de fora para dentro. Por quê? Eu organizando de fora, eu vou ajudar também lá dentro, né? Então, postura de lábios. O que eu vou precisar ver? Esse paciente tá com a postura de lábios entreaberta? Tá total aberta? É somente o orbicular da boca que está falho? Ou eu também preciso avaliar o masseter desse paciente? Não é o fechamento do labial, né? O vedamento labial que a gente chama, ele não provém somente do orbicular da boca, tá? Muitas vezes a gente precisa trabalhar também masseter, que é essa musculatura aqui da nossa mastigação. Quando a gente morde, a gente vê que o músculo ele dá uma saltadinha. Então, a gente tem que ver essa musculatura, né? Então, temporal ajuda a abrir, masseter ajuda a fechar. Eu preciso ver como tá essa relação de força, porque às vezes eu tô colocando tanta força nesse temporal que até eu tenho um achatamento de crânio aqui devido a essa musculatura que tá hipertrófica, mas eu não tenho força nessa musculatura aqui de baixo. Eu tô lá trabalhando o orbicular da boca incansavelmente e essa boca não fecha, mesmo não tendo nenhuma obstrução, né? Então a gente precisa prestar bastante atenção. Bochechas. Geralmente as bochechas de um paciente respirador oral, que é um paciente que ronca na maior parte das vezes, essas bochechas elas estão flácidas, elas estão caídas. Então, quando a gente tem a hora do sono, é uma bochecha que não tem sustentação, e na hora da mastigação da alimentação, essa bochecha também vai interferir bastante, porque esse paciente não vai conseguir comer de boca fechada. Ele vai tentar compensar com a bochecha. Então fica bastante difícil, bastante complicado para esse paciente. Ele tira a atenção de um lugar certo e joga para o lugar errado, né? Então a gente precisa trabalhar bastante bucinadores. Também a musculatura aqui de face, elevador do ângulo da boca e da asa do nariz, zigomático maior, zigomático menor, levantador do lábio superior. A gente precisa elevar essa musculatura para manter um tônus adequado. Musculatura de testa, a gente também vai precisar trabalhar. Nossa, Ana, mas o que a testa tem a ver com tudo isso? Se eu não tenho força nessa estrutura, principalmente no terço inferior da minha face, eu vou compensar com qualquer outra região. Eu posso compensar com o meu pescoço, eu posso compensar com a minha testa. Então, vou acabar sendo uma pessoa que vai mastigar levantando a testa. Eu vou ser uma pessoa que vai engolir fazendo força nos lábios, fazendo força na testa também, porque eu preciso encontrar uma força na minha musculatura que não está funcionando. E o nosso padrão ouro, né? Todo mundo tem seu padrão ouro. O padrão ouro da fonoaudiologia é a língua e a úvula. São os dois principais que nós precisamos trabalhar. Por quê? Principalmente porque é a queda da língua e a queda da úvula, em maior parte do tempo, que provoca tanto o episódio do ronco quanto o episódio da apneia. As outras musculaturas de testa, bochecha, lábios, pescoço, né, são musculaturas adjacentes, são musculaturas que, por consequência do não uso, né, não do mal, mas do não uso da língua e da úvula corretamente, as outras musculaturas estarão prejudicadas. Então, a gente precisa fortemente trabalhar tanto a língua quanto a úvula. Ah, mas tem como a gente trabalhar úvula? Sim, úvula também é músculo. A não ser que a gente tenha alguma deficiência ali de um nervo que aconteceu em algum acidente, alguma coisa, ou é uma úvula que já está tão deformada e tão hipotônica que realmente
não tem trabalho que a gente consiga fazer para recuperar, e aí vai ser aquele paciente da cirurgia, né, da ovulofaringoplastia, aí, fora esse caso, a gente consegue trabalhar, a gente pode ter o auxílio de um palito de picolé, né, ou de um abaixador de língua também. A gente pode utilizar esse instrumento para ajudar a fazer essa contração. Eletroestimulação. Eu, particularmente, não gosto muito de usar intraoral, mas pode ser feito, tá? Eu prefiro, a não ser que seja um paciente não pouco responsivo, né, que não vai me responder voluntariamente. Aí a gente precisa utilizar recursos, utilizar estratégias, né? Mas se é um paciente que é a maior parte deles, né? Se é um paciente consciente, orientado, que vai me ajudar, que vai me responder, aí eu prefiro usar técnicas mais manuais, técnicas mais conservadoras, digamos assim. Então, para a úvula, a gente pode trabalhar bastante sons, a transição de sons nasais para sons orais. Então, um som nasal para um som oral. Então, a gente pode fazer a. Se a gente fizer isso focando lá no fundo, a gente vai ver que na hora que a gente faz o a língua, o dorso de língua abaixa, que é o que a gente precisa fazer, né? Esse dorso de língua abaixa e a úvula tende a subir, né? Para criar aquele espaço para o som poder passar ali para fora. Quando eu falo essa passagem de ar para minha boca precisa parar, ela precisa vir pelo nariz. Então, meu dorso de língua eleva e a minha úvula também contrai. Aí eu vou fazendo esse movimento, contrai para cima e para baixo, contrai para baixo para cima, contrai para cima para baixo para cima. Esse conjunto de movimentação a gente vai fortalecendo. Sons velares, sons guturais também podem auxiliar. K, G, Rá nem tanto, mas sons plosivos velares podem auxiliar bastante a gente nesse momento também. E aí a gente faz esse conjunto, né? A gente chama o otorrino, chama o dentista, chama o fisioterapeuta e todo mundo consegue avaliar esse paciente para que ele tenha a melhor condição e o melhor tratamento possível para melhorar essa condição. Então, essas são as referências bibliográficas da nossa aula de hoje. E lembrando mais uma vez que nós temos as teleconsultorias. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre um caso que você esteja atendendo, pode nos mandar mensagem que nós estamos prontos para te ajudar. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima.